refeição, tudo incluso nesse preço. Então está um preço bem acessível, não deixe de participar. João capítulo 1, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Pula lá para o versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Amém? Até aí, feche seus olhos nesse momento, abre seu coração. Senhor Jesus, nós queremos nesse momento receber uma palavra viva aos nossos corações, Pai. Uma palavra transformadora, e que a partir dessa palavra possamos ter um entendimento diferente a respeito do Natal, Pai. A respeito da Tua vinda, a respeito da Tua chegada, Pai. Que esta mensagem de hoje flua, Senhor Deus, vindo diretamente de encontro às necessidades de cada um aqui. Nós temos nessa manhã pessoas precisando de uma direção, precisando de uma resposta. E eu creio que o Senhor pode, nesse momento, Pai, fazer com que essa palavra venha de encontro ao coração, principalmente de mim, mas também desse povo aqui nesta manhã, Pai. É o que eu lhe peço e te agradeço. Amém. Amém. Pessoal, como vocês sabem, nós estamos meditando sobre uma série de mensagens sobre o Natal. Nós já, por quatro cultos, meditamos sobre alguns personagens. E hoje nós vamos falar um pouquinho do evento em si. Natal, ele é sinônimo do quê, pessoal? Papai Noel? Não. Natal, ele é sinônimo de Jesus, do nascimento de Cristo, do nascimento do Salvador. E olha só, nós vimos o relato do nascimento de Jesus já em outros cultos, a partir de 2 evangelistas. Então, o que é o evangelho, pessoal? O evangelho é o testemunho de pessoas que andaram com Cristo, né? Ou estiveram na época de Cristo. Então, eles escreveram os evangelhos narrando aquilo que havia acontecido referente a Jesus. Então, olha só, no livro de Mateus, a gente vai ouvir como foi o nascimento de Jesus a partir da perspectiva de José. Então fala lá sobre a aparição do anjo a José, né, após ele saber que Maria estava grávida, aquele ambiente que ele estava de temor, aquele ambiente que ele estava de angústia. Jesus intervém e trata um pouquinho sobre o nascimento de Jesus na ótica de José, ali no capítulo 1, capítulo 2. Agora, se você for lá e ler o Evangelho de Lucas, vai tratar sobre o nascimento de Jesus a partir do quê? Da ótica de Maria. Então ele vai narrar principalmente os acontecimentos relacionados a Maria. Fala sobre a aparição do anjo a Maria, né? Que ela estava sendo agraciada, escolhida para dar a luz ao Salvador. Agora, João, meus amados, João, ele não vai se limitar a falar do nascimento de Cristo a partir de 2000 anos atrás. João, ele vai, sabe o quê? Tratar sobre Jesus bem antes do Natal. João, ele vai iniciar a história de Jesus, como nós falamos aqui, bem antes do Natal, tá certo? Então, aqueles
primeiros evangelhos nos revela como Jesus se tornou humano. Agora, João vai falar o que Jesus fazia antes dele se tornar um bebê, antes dele se tornar uma criança. E sabe aquilo de mais curioso que nós vamos aprender nessa manhã? Que João vai nos explicar? João vai revelar que Jesus, ele não teve início. Às vezes a gente acha que Jesus, o início dele foi o quê? Foi numa manjedoura. Você está muito enganado. João, ele vai trazer a história de Jesus lá desde o início. E a gente vai perceber que não existiu início. Sabe por quê? Jesus, ele é um ser sempiterno. O que é alguém sempiterno? Eterno é alguém que teve um começo, mas não tem um fim. Então eu e você, nós somos seres o quê? Seres eternos. Nós tivemos um início, ou seja, eu no dia 23 de maio de 84. Mas eu não vou ter um fim. A minha alma vai sempre existir. Agora, Deus, Jesus é diferente. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, se tem, fala assim, ó, Jesus é diferente. Sabe por que ele é diferente? Porque Jesus, ele é sempre eterno. Ou seja, ele não teve início e também não vai ter fim. Então, o João vai nos revelar, sabe o quê? Que aquele pequeno bebê da manjedoura, na realidade, era o Criador do universo, era o Criador de todas as coisas, estava e era Deus, desde lá do princípio, Gênesis capítulo 1, versículo 1, amém? Então, o objetivo de hoje é trazer a consciência de que criança é essa? Esse Jesus a quem nós servimos. Que criança é essa que no dia 25 de dezembro nós vamos celebrar o nascimento dele? E olha só, João ele vai nos dar pistas dessa identidade do garoto chamado Jesus. E essas pistas estão lá nesses versículos que nós lemos. A realidade de Jesus é encontrada lá, ó, do versículo 1 ao versículo 9. E a primeira delas que a gente vai perceber é que esse bebê, a realidade de Jesus, é que ele é infinito. Repita comigo, o bebê Jesus é infinito. Então, como eu antecipei aqui, às vezes a gente acha que Jesus começou quando ele nasceu. Não. Versículo 1 e 2 vai dizer o quê? Que no princípio era a palavra. Então aí, Jesus é descrito como a palavra. O que tem a ver Jesus com esse termo a palavra, pessoal? Sabe o que significa a palavra em grego? Significa logos, significa palavra. E essa palavra, quando é dita aí, a gente pode substituir por Jesus. Por quê? Essa palavra é a segunda pessoa da Trindade. Então, o que é a palavra em si, agora, nos nossos termos naturais? Palavra é a expressão audível ou visível do quê? De um pensamento, não é verdade? Como é que eu faço para transferir aquilo que está na minha cabeça aqui hoje, aquilo que eu penso, aquilo que eu projeto, as minhas ideias, como é que eu faço para transferir isso para você? E você receber esse conhecimento, essa compreensão a respeito de algo da minha pessoa. É através do quê? Através da palavra. Porque ela é a expressão visível, ela é a expressão audível de algum pensamento. Então olha só, quando nós falamos que Jesus é a palavra, como assim descreve o evangelista João, a gente está falando o quê? Que Jesus é a pessoa que revelou aquilo que acontecia na mente de Deus para nós. Olha que coisa linda. Você já parou para pensar que Jesus, ele é a ponte
que pega o quê? Os pensamentos mais incompreensíveis de Deus, os mistérios, né, mais insondáveis de Deus, e nos traz o quê? A compreensão. Jesus, meus amados, como a palavra vivente, é aquele que vai fazer, sabe o quê? Com que você se descubra em Deus. É Jesus, a palavra vivente, que vai fazer, sabe o quê? Com que você tenha um entendimento a respeito do Deus Todo-Poderoso. Abram lá rapidamente, João capítulo 8, versículo 58. Jesus vai revelar um pouquinho sobre isso. Que ele existia bem antes dele ter nascido lá em Belém. João capítulo 8, versículo 58. Olha só. Diz assim: respondeu Jesus: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu, o quê? Sou. Antes de Abraão nascer, ele já era. Amém? Então, pessoal, Jesus, ele é o quê? É a palavra de Deus para nós. Jesus é a ponte que liga o quê? Um homem limitado de um conhecimento de um Deus soberano, eterno e infinito. Jesus traz essa compreensão nessa manhã, amém? Então talvez você esteja aqui, chegando nessa manhã, sem saber nada a respeito de Deus. Talvez sem ter tido nenhuma experiência na sua vida com Deus. Eu tenho uma boa notícia nessa manhã, amém? O nosso Senhor Jesus está aqui, e Ele é a palavra vivente. Ele pode trazer sobre a sua vida, sabe o que? Uma compreensão de Deus nessa manhã, que você nunca teve. Ele pode te trazer nessa manhã, sabe o que? Uma verdade libertadora, que vai transformar a sua vida em nome de Jesus. Então, Jesus, Ele declara, sabe o que? Eu sou o Alfa e sou o Ômega. O que é isso, Alfa e Ômega? Sabe o que é? É o calendário grego. Era mais ou menos que se Jesus estivesse manifestando aqui no Brasil, ele falasse assim, ó, eu sou do A até o Z. Ou seja, eu sou o alfabeto inteiro. Alfabeto de quem? Alfabeto de Deus. Então é Jesus quem explica Deus para mim e para você, amém? E nessa manhã essa palavra, eu creio que vai começar a ensinar muito de Deus para todos nós. Nós vamos começar essa semana, nós vamos iniciar um 2018, sabe o que? Tendo uma compreensão que nós nunca tivemos do Deus Todo-Poderoso, porque Jesus, Ele é a palavra vivente, aleluia! É através de Jesus que os pensamentos de Deus se tornam compreensíveis para mim e para você, em nome de Jesus, amém? Então olha só, ele vai falar o quê? Que a palavra estava com Deus. Olha que coisa linda. Ele vai dizer que lá no princípio, ele estava com Deus. Desde o processo da criação das coisas. Desde o momento que Deus começou a estabelecer as estrelas, a criar os vegetais, as galáxias, o sistema solar. Jesus estava com ele. Mas ele não vai parar por aí. Olha só. Ele vai falar que ele tinha uma relação cara a cara com Deus. Mas mais do que isso, ele vai declarar, sabe o quê? Que ele era Deus. Jesus, ele não estava apenas com Deus. Jesus não tinha apenas uma proximidade com o Pai. Mas ele era o próprio Deus. E ele continua sendo. Então, Jesus aqui, ele vai o quê? Ele vai nos declarar e nos revelar a respeito, sabe do quê? Da doutrina da Trindade. Você já ouviu falar da doutrina da Trindade? Que muitas pessoas têm dificuldade de entender. Mas Deus, Ele é um que se manifesta em três pessoas. Né? Deus Pai, Deus Filho e Deus o quê? Espírito Santo. Cada um deles com uma função
vindo em nosso favor. Deus Pai, meus amados, planejou, sabe o que? A tua salvação. O Filho veio e executou. E o Espírito Santo, sabe o que Ele faz? Ele vem nessa manhã e te convence que você precisa desse Deus maravilhoso. Então olha só, é uma atuação das 3 pessoas da Trindade em nosso benefício, aleluia, amém? Então ele vai falar, eu estava com Deus, mas daí ele vai corrigir, eu também era Deus, aleluia. Então olha só, o Jesus, ele não é uma criação de Deus, Jesus ele é o próprio Deus. E muitas vezes quando a gente se limita a enxergar o Natal apenas da manjedoura, apenas do bebezinho, a gente acha que Deus que criou Jesus. Não, Jesus não é uma criação. Você pode repetir isso para mim? Fala assim, ó, Jesus não é uma criação de Deus, mas é o próprio Deus. Então, o menino Jesus, a quem nós adoramos nesse Natal, ele é o quê? Ele é infinito, ele não teve início e não terá fim. Talvez você pergunte assim, mas pastor, qual é a vantagem nessa manhã, que eu estou com a minha casa toda estrambolhada lá, qual é a vantagem nessa manhã, que estou enfermo, com câncer, que estou cheio de problema com meus filhos, de saber que Jesus já existia antes dele ter nascido lá na manjedoura? Qual é a vantagem? Tem muito, meus amados. Sabe por quê? A gente percebe que Deus não trabalha a partir do momento apenas que a gente está enxergando as coisas materialmente. A gente entender que Jesus, ele era desde sempre, meus amados, nós podemos, sabe o que? Perceber que Deus, ele trabalha nos bastidores. Jesus, ele se manifestou, sabe o que? No ano 0 dessa era, mas não significa que Deus estava de costas viradas para a humanidade. Não, desde sempre, Deus já tinha um plano. Desde sempre, Deus já estava trabalhando em favor da humanidade, meus amados, mas existia um tempo que aquilo se materializou. Talvez os milagres que você tanto deseja ainda não se materializaram na sua vida. E você acha, sabe o quê? Ou que Deus não existe, ou que Ele te abandonou, ou que Ele virou as costas. Não, meus amados, o Natal, sabe o que é? É um lembrete para mim e para você, que Jesus, Ele trabalha nos bastidores. Jesus, Ele trabalha, está vivo e reina, mesmo quando nós não ainda vemos a materialidade dos milagres na nossa frente. Amém? Você pode tomar posse aí, porque eu creio em nome do Senhor Jesus, que 2018 é o ano que esse milagre vai se manifestar na sua vida em nome de Jesus. Amém? Então olha só, Deus estava trabalhando nos bastidores. E Ele trabalha, viu, meus queridos? Longe, sabe do quê? Da nossa percepção. Às vezes você olha para você e fala assim, meu Deus, onde está Deus? Ele continua no mesmo lugar de sempre. Ele continua no trono dele, onde ele tem todas as coisas no controle dele. Olha lá. Outra coisa que a gente vai perceber sobre Jesus. Além dele ser infinito, Jesus, ele é o Criador de todas as coisas. Abram rapidamente lá em Colossenses. Olha lá. João declara, através dele, todas as coisas foram criadas. Sem ele, nada foi feito. Agora abra lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 16 ao 17. Pessoal, desde esse mês de dezembro nós temos gravado as mensagens, amém? Então essa mensagem que está sendo gravada hoje vai ser disponibilizada amanhã, lá no nosso Facebook, dá para você clicar lá, ouvir do seu celular. Às vezes você quer ao longo da semana, amém, relembrar certos pontos dessa palavra que vai te dar uma direção nessa semana, pode consultar lá, compartilhar com os amigos. Diz assim, ó, versículo 15, Colossenses 1,15, está falando sobre Jesus. Ele vai falar assim, ó, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação,
Olha lá agora. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Gente, esse versículo, ele é muito forte. Porque ele declara que Jesus, ele não apenas criou todas as coisas, mas Jesus, ele sabe faz o quê? Ele sustenta todas as coisas. Jesus criou um casamento para você. Eu tenho uma boa notícia para você. Ele não apenas criou, mas ele continua sustentando. Jesus abriu uma porta de emprego para você. Ele não apenas criou esse emprego, mas ele continua sustentando. Nós não servimos a um Deus, meu amado, sabe o quê? Que deu um estupim assim, criou todas as coisas e abandonou a humanidade ao caos. Não. Tem pessoas lá fora que dizem isso. Tem muitas teorias que falam disso. Que existia um Deus que criou, mas abandonou a criação. Não, isso é contrário à Bíblia, meus amados. O Deus a quem nós servimos é um Deus que cria sim. É um Deus que tem todo o poder. Mas principalmente, Ele tem, sabe o quê? A fidelidade e a palavra de que Ele vai sustentar em nome de Jesus. Ele vai sustentar a tua saúde, que você acha que talvez não consiga até o final de 2018. Ele vai sustentar os seus filhos, sabe o quê? Que você acha que vai se perder. Ele vai sustentar em nome de Jesus. Ele é o sustentador. Ai, meus queridos, isso é muito bom. Isso traz paz ao nosso coração. Então, olha só, se Ele é o Criador de todas as coisas, e Ele cria a partir do nada, você concorda que Ele pode começar a criar algo novo na sua vida hoje? Sabia que, às vezes você chegou aqui e está iniciando essa semana de bobeira, achando que vai ser a mesma semana de sempre, com o seu marido bebendo, achando que vai ser a mesma semana de sempre, com aquela dor, né, terrível, aquela mesma semana de sempre, você tendo que suportar aquele ambiente opressivo do seu trabalho. Não, meus amados, nós servimos a um Jesus que Ele cria a partir do nada. E mesmo que você não esteja sentindo vestígios de que algo bom vai acontecer, meu querido, nessa semana, se você tiver fé, você pode, sabe o quê? Receber algo espetacular de Deus, porque Ele cria a partir do nada em nome de Jesus. E eu profetizo que Ele vai criar algo novo na sua vida aí, meus amados. Ele vai criar algo novo na sua vida. E sabe, gente, quando Jesus ele vem até nós, Ele não melhora as coisas. Sabe o que Ele faz? Ele cria algo novo. Com exceção do casamento, né? Tem uns crentes meio sem vergonha que ouvem essas palavras que Deus vai fazer algo novo. É para eu largar mesmo. Então é atestado pro divórcio. É o escambau. Amém? Nesses casos, Deus vai o quê? Vai restaurar e vai fazer com que o fim seja melhor do que o começo. Mas Deus, Ele tem a capacidade, sabe o quê? De criar coisas novas. Ele não vai melhorar a sua coluna, como aconteceu com a Elisângela. Ele vai trocar e vai colocar uma nova. Tá doendo alguma coisa, Elisângela? Recebeu um milagre aqui, sábado passado. Estava, vivendo um momento terrível, dopada de remédios, só dor, sofrimento, angustiada. De repente, no culto aqui, Deus chama ela, libera uma palavra, ela sente um craque. E a boca de Deus aqui fala assim: a sua coluna foi trocada. Sabe por quê? Porque Deus não melhora, Deus não remenda. Deus, Ele faz algo novo. E é assim que vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Amém? Então olha só, Isaías capítulo 43. Não precisa abrir, é rapidinho. Diz assim, ó: esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Deus é um Deus que adora fazer coisas novas. Amém? E eu profetizo que você vai ser surpreendido por algo novo essa semana. Algo novo nessa semana vai te surpreender. Toma posse aí em nome de Jesus. E eu, por último, a gente vai perceber que o menino Jesus, além de ser infinito, existir desde sempre,
além dele ser o criador e sustentador de todas as coisas, ele também, sabe o que ele é? Ele é vida e ele é também luz. Ele é vida e ele é luz. Talvez hoje você esteja aqui, chegando aqui, morto emocionalmente. Talvez você chegou aqui nessa manhã se rastejando. Talvez hoje você esteja aqui envolvido por trevas de opressão, por trevas, não sei, de problemas. Eu tenho uma boa notícia. Amém? Jesus Cristo, ele é vida e luz. E sabe, gente, a história, ela começa lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, com uma escuridão física. E para Deus corrigir essa escuridão que estava instalada, sabe o que ele faz? Faz assim, ó. Haja luz. E houve luz. O que ele usa? Uma palavra para transformar as trevas em algo agradável. E é isso que Deus vai usar para você nessa manhã. Uma palavra chamada Jesus Cristo. Uma palavra chamada Todo-Poderoso para vir e transformar, sabe o que? Essas trevas em luz. Amém? Então ele fala, haja luz. E de repente, Gênesis capítulo 3, sabe o que vai acontecer? Novamente, uma escuridão. Só que agora uma escuridão espiritual. Ela vai ser derramada sobre o mundo. O que acontece lá em Gênesis capítulo 3? A danada da Eva, ela sai do regime. Né? A danada da Eva estava sem fazer nada, ela quis ficar olhando muito Facebook, né, curtindo muito WhatsApp, e daí ela deixou de vigiar, e de repente, o que acontece? Ela peca, e a partir desse instante, sabe o que acontece? Uma escuridão espiritual vem sobre todo o mundo. E como que é essa escuridão, pessoal, da ausência de Deus, do pecado, ela pode ser removida da nossa vida? Eu acho que você já entendeu, amém? Jesus, ele é vida e ele é luz. Sabe essa morte produzida pelos seus pecados? Eu tenho uma boa notícia nesta manhã. Jesus está aqui, ele pode proporcionar vida, amém? Então olha só, como luz, Jesus, ele brilha na escuridão, para aqueles que o recebem. Agora, você concorda que a nossa humanidade não está toda ela repleta de luz? Tem muitos que ainda estão nas trevas. Ó, eu estou falando aqui, talvez o Espírito Santo já está direcionando uma pessoa aí na sua mente. Talvez seja aquele seu vizinho, aquele amigo de trabalho, que ainda está o quê? Envolvido por trevas. E por que eles estão envolvidos por trevas, pessoal? Sabe por quê? Porque eles ainda não entenderam a respeito da luz. Ou é porque nenhum portador de luz ainda se aproximou dele, tentando fazer com que seja transferida essa luz para as pessoas. E o Natal, meus queridos, é isso também. Natal é sinônimo de luz, não é? Todo mundo põe os pisca-pisca, mas o Natal tem que ser também um objetivo pessoal nosso, sabe do quê? De nós transferirmos a nossa luz para aqueles que estão em trevas lá fora. Max Lucado, ele conta num livro dele sobre uma tribo de pessoas que morava numa caverna escura e fria. Eles moravam lá. Não conhecia nada além dessa caverna escura e fria. E esse povo, ele gemia o dia todo. Esse povo andava agoniado o dia todo. Não andava, né? Porque estava numa caverna e no escuro. Mas eles só gemiam. E de repente, um homem, ele aparece nessa caverna, envolvida de trevas, que tinha pessoas ali, né? E ele se aproxima com uma luz. Olha só. E quando ele chega com aquela luz naquela caverna, sabe qual é a primeira reação do povo? Começa a reclamar. Ei, sai daqui, que essa luz aqui está doendo no meu olho. Sai daqui que você está nos incomodando. E é sempre assim, muitas vezes, quando nós nos aproximamos daqueles que estão em trevas e a gente quer se aproximar da luz. Sabe o que, pessoal? A luz, no primeiro momento, ela incomoda.
A luz, num primeiro momento, ela vai confrontar, sabe o quê? O nosso estado de erro e de pecado. Então, olha só, qual é a resposta desse homem quando ele chega na caverna e a turma começa a pedir para ele sair? Ele fala assim, viu, a luz ela sempre dói antes dela começar a ajudar. Ele fala assim, resista um pouco, fique um pouco mais perto e a dor ela vai passar em breve. Mas sabe o que aconteceu? O que eles disseram? Eles falaram assim, não, a gente não quer, pode sair daqui, não quero nada. E eles cobriam os olhos daquela luz que estava lá, para quê? Para tentar trazer libertação para eles. E olha só, e daí o homem novamente chama eles e fala assim, vem aqui, eu estou com esse fogo aqui, se aproximem, e esse frio que vocês estão passando, vai o quê? Vai ser diminuído, vocês não vão mais sentir frio. E sabe o que acontece? Uma pessoa lá do meio, ela se levanta e ela decide enfrentar a luz nos olhos, aquela dor inicial, o medo, a insegurança de partir para algo novo, e ela se aproxima do quê? Daquele fogo. E ela começa a falar assim, meu Deus, aqui está quentinho. E toda aquela agitação, ela começa a receber o quê? Uma paz. E daí ela começa a falar para os outros, ei, venha, tem luz aqui, venha, saiam vocês também das trevas, saiam da escuridão e venha. E sabe qual foi a resposta deles? Eles falaram assim, cala a sua boca. Você quer nos levar à mesma loucura sua? Nos deixe, pode ir embora com essa luz, a gente vai ficar aqui sem luz. Amém? Então, essa história representa um pouco, sabe o quê? A vinda de Cristo aqui na terra. Nós estávamos nesse mesmo ambiente envolvido por trevas, numa frieza espiritual, e Jesus, ele nos aborda com o objetivo, sabe do quê? De trazer um bem-estar, trazer um conforto, abrir os nossos olhos. Mas qual foi a resposta do povo para essa iniciativa de Deus? Nós lemos lá em João capítulo 1. Eles falam o quê? O povo o rejeitou. Sabe qual foi a resposta do povo? Sai daqui, que você está nos incomodando. Suma daqui. Amém? Então, olha só, pessoal. Nós precisamos entender a respeito da luz. E quando a gente percebe que o entendimento é fundamental para a gente se apossar de Jesus, é porque justamente é isso que significa entendimento. Entender, sabe o que significa? Você agarrar algo. Entender significa você se apoderar de algo. Então, você já percebeu que a escuridão ela não pode apagar a luz? Você já percebeu? Que a escuridão, na realidade, ela não é em si algo. Ela é a ausência de algo. A escuridão não tem poder para apagar a luz, mas a luz tem poder para apagar as trevas. Quando você está num ambiente muito escuro, a mínima luz já é suficiente o quê? Para te clarear, meu amado. E essa é a boa notícia que eu tenho para você. Jesus Cristo, Ele é vida e Ele é luz. Não importa as trevas que você esteja vivendo, meu amado. Deus nesta manhã, Ele pode, sabe o quê? Sobressair, prevalecer sobre todo tormento, sobre toda depressão, sobre todas as trevas que existem na sua vida em nome de Jesus. Amém? Então olha só, João capítulo 3, versículo 19 ao 20, diz assim, a luz veio ao mundo, mas eles amaram, sabe o quê? A escuridão. Olha que tristeza, olha que tristeza. Então, para nós encerrarmos, nós aprendemos o quê? Que o Criador, Jesus, Ele é infinito, Ele é Criador, e Ele também é o quê? É luz e vida, baseado em João. Agora, em João, a gente vai ter também, sabe o quê? As 3 respostas que nós podemos dar para esse Jesus que veio em nossa direção. Vamos ler lá. Olha só, as 3 respostas que nós podemos dar para Jesus. Aqui, ó. João. Espera um minutinho que eu estou abrindo aqui. João capítulo 1.
Diz assim, versículo 10. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Olha lá. As respostas que deram para Jesus. Veio para o que era seu, mas os seus não o quê? O receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Olha só, pessoal, a reação a Jesus é descrita nesses versículos. Qual foi a reação a Jesus? Jesus, ele foi ignorado. Repita comigo, Jesus foi ignorado. Jesus foi rejeitado. Amém? Foi duas respostas iniciais que ele teve do seu povo. Então, olha lá. Abram aqui agora, rapidamente. Deixa eu ver um outro versículo aqui. Ó. João, capítulo 6, versículo 44. João, capítulo 6, versículo 44. Diz assim, ó. Olha. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Então olha só, pessoal, Jesus ele sempre foi ignorado, desde do seu princípio. Sempre houve essa divisão na humanidade. Que divisão, pastor? Aqueles que creram e receberam, mas aqueles que ignoraram e rejeitaram. Olha só, vocês se lembram lá, nós aprendemos isso aqui lá na história dos reis magos. Herodes, qual foi a posição de Herodes diante de Jesus, o garoto? Herodes rejeitou. Qual foi a posição dos escribas que deram as instruções para os magos encontrar o garoto lá na casa dele? Eles ignoraram. Olha que coisa interessante. Numa única passagem, a gente vê aquilo que ia acontecer mais tarde, na morte de Cristo, mas mais do que isso, aquilo que ia acontecer até nos dias de hoje. Pessoas ou rejeitando de uma forma assintosa, ou muitas vezes as pessoas ignorando a Cristo, como os escribas, os religiosos, que sabiam que Jesus estava logo ali, mas nem deram bola. Ignorando como a cidade de Belém, que estava o quê? Recebendo o Criador de todas as coisas, o Salvador, o Messias, mas estava o quê? Lotada para absorver ele dentro deles, dentro da sua cidade. Amém? Então olha só, apenas algumas pessoas, os pastores, os sábios, os pobres, os oprimidos, que receberam a Cristo. Então, o tempo passou, mas as coisas não mudaram. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, ó, o tempo passou, mas continua do mesmo jeito. Não é verdade? Hoje a gente ignora a Jesus. Tanto marketing, tanta propaganda. Eu pergunto para você, alguma fala sobre Jesus? Nenhuma. Natal hoje perdeu a essência. Por quê? Hoje Natal é a essência de descanso, de presente, de bebedeira, de comilança. Então, meus queridos, essa série de mensagens é justamente, sabe o quê? Para nós trazermos a igreja de volta à essência, de volta àquilo que verdadeiramente importa. Sabe o que é? A gente entender o motivo pelo qual Jesus veio. A gente entender que Natal significa o quê? Um Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas, se transformando em homem, para vir em meu e em seu socorro. É isso, a essência do Natal. Então, existe um teólogo que ele diz o seguinte, ó, nada pode alterar o fato de que vivemos em um planeta visitado.
Nós vivemos um planeta que foi visitado, não pelo ET de Varginha, mas pelo próprio Deus, amém? Pelo próprio Deus. Agora, a grande tristeza é que ele veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu, amém? Então, olha só, a segunda resposta é que Cristo foi rejeitado. O povo que sabia da vinda dele, o povo que sabia todas as características dele, ele veio para esses, mas esses, o que eles fizeram? Abriram mão, viraram as costas. Em vez de recebê-los com honra, eles o expulsaram do meio deles. Amém? Isso não é só um fato histórico, mas isso também é um fato espiritual. Muitas vezes Jesus vem à nossa vida e assim como aquele povo, às vezes nós o rejeitamos. Amém? Eu convido o Ministério de Louvor a tomar suas posições para encerrar com a boa notícia. Olha lá. Embora Jesus tenha sido ignorado, embora Jesus tenha sido rejeitado, João ele vai concluir, sabe com o quê? Com uma fórmula para que a gente não repita o erro daqueles homens do passado. Então, João capítulo 1, versículo 12, sabe o que é? É a fórmula para a gente aceitar esse presente de Deus, chamado Jesus Cristo. Olha lá, João capítulo 1, versículo 12, é a fórmula para a gente se tornar um cristão. Olha que coisa linda, diz assim, ó, João capítulo 1, versículo 12, diz assim, ó, contudo, aqueles que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Amém? Nós precisamos receber a Cristo. E receber, gente, sabe o que é? É aceitar Ele nas nossas vidas. A gente muitas vezes acha que Jesus, Ele vai se manifestar na nossa vida de forma espontânea. Às vezes a gente acha que Jesus vai vir na nossa vida, vai tropeçar e vai cair na nossa vida. Mas não, meus amados. Recebimento, sabe o que é? A gente receber Ele. É um posicionamento. Não é algo passivo, é algo ativo. Eu receber e crer, meus amados, significa, sabe o quê? Eu começar a reagir à presença de Deus que está disponível para mim nessa manhã. Que nós possamos nessa manhã colocar em prática João capítulo 1, versículo 12. Aqueles que o receberam e creram. Amém? E por último, olha só o que acontece. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Todo aquele que recebe, todo aquele que crê, recebe, sabe o que? Um privilégio. Recebe uma honra. Qual honra, pastor? Nós nos tornarmos filhos de Deus. Esse é os 3 passos para que nós, nessa manhã, a gente saia daqui, sabe o quê? Vivendo a verdadeira essência do Natal. A gente crer, a gente receber e a gente se tornar. Deus quer nessa manhã, sabe o quê? Te transformar num filho. Você que porventura hoje ainda não vive essa condição. Jesus, Ele está aqui, meus amados. E o Natal é sinônimo disso. O Natal é a gente conhecer a respeito desse Jesus. Se coloque de pé nesse momento. Sabe, gente, eu falei aqui nas primeiras reuniões que Natal ele é sinônimo de entrega. E não deixa de ser. Nós vemos os magos indo até Jesus para quê? Para entregar. Nós vemos os pastores indo até Jesus e entregando um anúncio, boas novas. Mas sabe, pessoal, o Natal também significa, sabe o quê? A gente abrir o nosso coração para receber o presente que Deus enviou para nós. Como nós lemos aqui João capítulo 1. Aqueles que receberam e aqueles que creram em seu nome irão se tornar filhos. Que possamos abrir o nosso coração para receber isso. Feche seus olhos nesse momento. Ministre essa canção, depois eu quero orar por você. Fale com o Pai nesse instante.
Oh, Deus Todo-Poderoso, flua de forma especial aqui em nosso meio, Pai. O Senhor nos trouxe a consciência nessa manhã que o Senhor é um Deus infinito. O Senhor é o Todo-Criador, o Criador de todas as coisas. O Senhor é vida e luz, Pai. E nessa manhã nós queremos abrir o nosso coração para Te receber. Aleluia, nós nos posicionamos aqui numa fé ativa. Nós cremos, Senhor Deus, na Tua presença. E nós dizemos sim para esse presente. Oh, que esse presente alcance a nossa vida e nos transforme totalmente.